Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma pequena meditação para o decorrer da semana, você poder assistir, poder participar, poder se alimentar espiritualmente. E nesta manhã nós vamos conversar sobre a prova da fé. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 nos diz assim: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A fé, nós vamos verificar no capítulo 11 de Hebreus, a fé daqueles que passaram por provações, sofreram, tiveram dificuldades, enfrentaram batalhas, lutas, mas perseveraram e suportaram. Isso quer dizer que eles estavam na expectativa de uma esperança maior. E por isso, aquela esperança fazia com que eles almejassem algo acima do comum. Por isso que eles suportaram e venceram, mesmo perdendo alguns deles a sua vida física, mas a vida espiritual, a vida espiritual mantiveram firmes na presença de Deus. O que é provado? Nossa fé, a confiança absoluta em Deus e na sua direção. Isto é que é provado. Nossa fé, a confiança absoluta em Deus e na sua direção. Nós vamos verificar em Gênesis capítulo 17, versículo 22, quando Deus faz a seguinte proposta para Abraão: vai lá, leva teu filho e sacrifica. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. Abraão vai ter algumas experiências de conversa com Deus, que é provada a fé que ele tem. E ele consegue superar todos os momentos e consegue almejar a promessa de Deus e alcançar futuramente. Como nossa fé é provada? Os irmãos sabem muito bem que algumas vezes a nossa fé é provada através de muitos sofrimentos, como é o caso de Jó. Jó perdeu todas as coisas, mas ele manteve o padrão: vou servir ao meu Deus, vou confiar no meu Deus, que ele vai me dar uma resposta. E todos nós sabemos que Deus deu a resposta. Ou a fé é provada, ou a nossa fé é provada por fortes tentações, como José. José estava lá, jovem, sendo provado pela esposa de Potifar, e ele consegue vencer aquela tentação. E depois nós vamos verificar o resultado da vitória dele naquele momento. Deus o abençoa, Deus o conduz, e ele se torna uma pessoa extremamente abençoada no meio do povo egípcio. Ou até mesmo quando a gente vê pela astúcia do inimigo, como Daniel foi provocado. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, diz assim: pega aí alguns jovens que não tenham nenhum defeito, que sejam top, e nós vamos ajudá-los, vamos sustentá-los, vai ter a alimentação do rei, vai ter a bebida do rei, para que eles saibam e aprendam a nossa cultura e possam ser tidos como aqueles que ajudarão no palácio. E Daniel diz assim: opa, calma aí, vamos fazer um teste? Eu vou comer aquilo que eu estou acostumado a comer. E Deus supre a sua necessidade, e eles se destacam, tanto Daniel quanto os seus colegas.
E aí a gente vai para o Novo Testamento e vai ver Paulo sofrendo aquilo que ele diz ou chama de espinho na carne. 1 Coríntios, todos eles estão no texto bíblico, tá bom? 2 Coríntios 12, 7. Ele vai ter essa experiência de, olha, eu pedi para Deus tirar isso de mim, mas Deus falou assim, olha, Paulo, fica calmo, a minha graça te basta. E ele suportou. Por quê? Porque prova a nossa fé. Para que o nosso coração seja conhecido. E nós vamos lá para o texto de Jeremias 17:10, quando Deus vai dizer através do profeta: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E ainda Salmo 139:3, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, porque eles são fiéis. E por isso que Deus prova a nossa fé, para ver a nossa fidelidade, porque Deus só pede isso, fidelidade. E ele vai desenvolver nessa situação o valor da nossa fé. Olha como não diz, para que o valor da nossa fé seja mais precioso que o ouro, conforme diz 1 Pedro 1,7, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por isso que nós somos provados todos os dias, e nós precisamos estar com o nosso olhar fixo na presença de Deus, na ação do Espírito Santo. E nós vamos verificar inclusive uma coisa muito interessante. Gênesis 22:12 vai ser a comprovação da fé de Abraão. Parece que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Abraão experimenta isso, José experimenta isso, Jó experimenta isso, Daniel experimenta isso e Paulo também. Então eu estou dizendo assim, vocês também. Vocês podem manter o padrão, porque a vossa fé será aprovada, mas vocês serão purificados, como é purificado o ouro. E vocês vão manter um padrão onde Deus vai estar agindo na vida de vocês constantemente. Por isso, que não se aflija. Sofrimento, tentações, situações difíceis, nós somos provados para servir ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.